Senhores, agora nós vamos receber com todo carinho o professor Lucas Belinasso, ele que é da Universidade Federal de Santa Maria. E o professor Lucas vai trazer a nós aí o tema teste de proteções e controles de inversores de grande porte, empregando simulação em termo real da rede elétrica. Professor Lucas, seja bem-vindo. Bom dia, sou o professor Lucas Belinasso, eu sou da UFSM, já faz 7 anos que trabalho na UFSM como professor. A gente tem lá o Instituto de Redes Inteligentes, que é o primeiro instituto da universidade, né, que foi criado em 2017 ainda. Nesse instituto, a gente desenvolve lá pesquisa e desenvolvimento em várias áreas, na área de geração distribuída de energia elétrica, na área de redes elétricas inteligentes, na área de recursos energéticos distribuídos. A gente tem agora lá o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração Distribuída, que é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos também uma unidade da Embrapi, na área de recursos energéticos distribuídos, na área de pesquisa e desenvolvimento, onde eu tenho trabalhado mais nesses projetos. Nós temos lá no INRI também um laboratório de ensaio de inversores, onde a gente testa inversores até 75 kW, de acordo com a portaria do Inmetro. A nova portaria do Inmetro estamos nos adequando, a maior parte dos ensaios já estão de acordo para a acreditação com a nova portaria que foi lançada há poucos dias atrás, com planos de expansão até do laboratório. A gente testa também inversores off-grid, on-grid com bateria, além dos ensaios de eficiência das normas IEC, eficiência estática, dinâmica de MPPT, tudo. Ensaios de segurança das normas IEC também. E tem outra questão de teste de firmware que eu vou falar para vocês nessa apresentação. Nós também fazemos lá um seminário anual, um seminário mais acadêmico, que é o CEPOC, Seminário de Eletrônica de Potência e Controle, que nesse ano vai ser na área de inteligência e conectividade, Driving the Future of Power Electronics and Electrical Systems. Uma das restrições, né, a gente tem um laboratório até 75 kW, e de como é que a gente pode testar inversores de potência maior, né? A gente tem inversores, a gente está falando nesse painel de inversores de 75 em diante, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Não tem uma solução para certificação aqui no Brasil, por hora, para a certificação desses inversores. Somente podem ser feita certificação completa em laboratórios, tem poucos laboratórios, talvez, que dá para contar nos dedos, poucos laboratórios no mundo que podem fazer essa certificação de inversores de grande porte, porque são equipamentos gigantescos. Para um teste de antilhamento, por exemplo, precisa de resistências enormes, dissipando muita energia, né? Então, não tem essa possibilidade, atualmente, não tem equipamentos aqui no Brasil que fazem esse tipo de teste. E, além disso, os equipamentos eles fazem testes específicos, né? A gente consegue programar para alguns tipos de testes, os testes das normas, testes de segurança, né, de acordo com os equipamentos disponíveis no laboratório. Alguns outros testes, por exemplo, testar para variações da impedância da rede, diferentes tipos de rede elétrica, às vezes não é possível fazer por não ter os equipamentos para infinitas possibilidades aí. Então, trago para vocês umas questões de como testar o inversor de alta potência quando a gente não tem equipamento de teste disponível, como verificar os controles e proteções dos inversores antes de certificar, né? Porque os fabricantes, na hora de desenvolver os inversores, agora com a nova portaria do Inmetro, tem outros dispositivos de proteção que foram incluídos. Como a gente pode testar também para diferentes condições de rede elétrica, às vezes que não estão nem abordadas nas normas, mas que é interessante de testar, né, devido às grandes variações que tem na rede elétrica brasileira, né? Então, a gente tem que entrar um pouco em como que funcionam os controles e proteções de inversores. A gente pode dividir em 3 escalas de tempo, de repente, os controles e proteções de inversores, as proteções mais rápidas e controles mais rápidos, que rodam em períodos de 10 a 100 microsegundos.
é muito rápido. A medição de variáveis, de tensão em corrente, os controles de corrente, as proteções contra curto-circuito instantâneo precisam ser rápidas para não queimar, né? E a modulação do PWM das chaves semicondutoras, IGBTs do inversor. Aqui um exemplo, inversor trifásico, que liga numa rede trifásica. Essa é a escala de tempo mais rápida. Uma escala de tempo intermediária seria aqui o controle da tensão do barramento CC, de 1 milissegundo a 100 milissegundos, né? Os controles das normas, que é de potência ativa e reativa, potência em função de tensão, as proteções de sobre-subtensão, sobre-subfrequência, antilhamento, além da atuação dos relés eletromecânicos e o sincronismo com a rede elétrica. E uma proteção e escala de tempo mais lenta, que é a parte de data logger, das variáveis, a parte de comunicação, parte de controle externo, recebimento externo de comandos, além do MPPT. Às vezes o MPPT pode ser mais lento também. Então, seguindo essa questão, a gente pode pensar em como testar inversores sem ter os equipamentos. Isso é possível, a gente testar só o firmware dos inversores. Como? A gente fazendo uma simulação em tempo real da parte física do inversor, mais a rede integrando com a rede elétrica. Como isso? Existe um dispositivo, esse simulador, chamado Hardware in the Loop, que é um dispositivo que simula a rede elétrica com um passo de simulação de 500 nanosegundos, muito rápido, né, em que ele consegue se comportar como se fosse a rede elétrica o inversor real. E a gente só acopla nesse dispositivo o microprocessador real do inversor. Ele se comunicando com esse dispositivo, o microprocessador ele nem sabe que está operando numa rede elétrica simulada. Ele nem consegue identificar isso, né? Ele acha que está operando o inversor real numa rede elétrica real, porque esse dispositivo consegue operar em tempo real, simulando em hardware, uma simulação muito mais rápida do que em software. Ele é um gêmeo digital da rede elétrica do inversor. A gente simplesmente faz se fosse uma cópia do inversor simulando em tempo real, né? A gente pode fazer colocar diagramas elétricos, colocar diferentes tipos de rede elétrica, diferentes condições de rede elétrica e ver se o inversor, como ele se comporta, né? E também programar procedimentos da norma. A gente pode programar ali dentro para testar as proteções do inversor e fazer relatórios automáticos de pass-fail, ver se o inversor consegue atender essas proteções programadas, né, e testadas. Então, o laboratório todo simulado, a rede elétrica simulada em tempo real. A gente pode testar inversores de qualquer porte dessa forma, sem limites de tamanho do equipamento e coisa assim. Certo? Então, a gente pode desenvolver testes exaustivos, simular a interação com dispositivos de proteção da rede elétrica, né, verificar qualquer coisa dessa forma, sem limitação de equipamento. Aqui a gente tem lá o nosso protótipo aqui com o inversor, com DSP de um dispositivo comercial, do inversor comercial, simulando aqui, né? Aqui um exemplo de alguns testes que a gente fez, né? A gente testou até no inversor de 300 kW, que o laboratório não tem essa capacidade de teste de 300, mas já acoplamos lá com o microprocessador do inversor de 300 kW. Um teste de sobretensão. Aqui a tensão da rede elétrica, você pode ver, até 242 volts, que é o ponto de desconexão, né? Que é 10% acima do 220. E o inversor passou, a corrente cortou aqui, então passou nesse teste, cortou num tempo delimitado pela norma. Então deu tudo certo aí, passou no teste. Aqui outros exemplos de teste, aqui, de unidade a fundamentos de tensão, em inglês é o Low Voltage Fault Write-Through, que o inversor ele precisa se manter conectado em caso de afundamentos da rede elétrica muito curtos. Por exemplo, 100 milissegundos a rede elétrica parou, né? Não tem tensão na rede, mas ela já logo vai voltar e o inversor não pode se desconectar. Por que ele não pode se desconectar? Porque se todo mundo se desconectar, toda a GD no Brasil desconectar, vai dar um blackout. Mais um pouco vai dar um blackout geral na rede, certo? Então o inversor ele tem que segurar,
né? Tem que segurar o afundamento rápido. A gente até testou um caso que ele passou e outro caso que não passou. Na verdade, é o mesmo afundamento, só que a gente modificou no firmware para ele reprovar. Então, dá para verificar a diferença aqui da aprovação e reprovação nesse teste de afundamento. No primeiro, ele manteve a corrente, né, injetando corrente na rede. No segundo, ele parou de injetar corrente. Então, foi reprovado. Certo? Então, é basicamente essa questão que eu queria mostrar para vocês, que esse processo, né, de teste do firmware, ele funciona como uma pré-certificação do firmware, antes de, talvez, do fabricante gastar um horror de dinheiro para o teste final de certificação e garantir que está funcionando antes de qualquer coisa demandar, talvez, para um laboratório lá fora, né, no exterior, que consiga testar um inversor grande, né? Um inversor muito grande aí. Então, o fabricante consegue fazer ajustes rápidos no firmware, com as novas proteções, por exemplo, as novas proteções em metro, testar condições não previstas em norma, por exemplo, variação da impedância da rede elétrica. É possível fazer o que for possível sem custo adicional, né, de equipamentos. E descobrir causas de problemas reais, problemas que os integradores têm, às vezes na conexão em rede de distribuição ou em outras redes aí, diferentes, por exemplo, interação com relés de proteções e da concessionária, né, ver como é que funciona, dá para inserir lá os relés, certo? Interação entre múltiplos inversores, os problemas que acontecem, ninguém sabe o que é. Então, a gente pode testar de forma razoavelmente simples isso daí. Certo? Muito obrigado. Bem, senhores, agradecemos a participação do professor Lucas Belinasso.